Desde que a nova geração de My Little Pony chegou, todo mundo tá com um hate absurdo nessa obra. Mas precisamos ser justos, porque mesmo que a G5 tenha muitos pontos fracos, ela também tem vários pontos positivos. Quer saber quais são esses pontos positivos? Então vem comigo. Fala, gente bonita, eu sou a Mia, e uma das coisas que muita gente não deve ter reparado foi o surgimento dos novos elementos da harmonia, pois diferente do que muitos achavam, a G5 preferiu criar novos elementos do que usar os antigos que todos já conheciam, o que eu achei muito bom, porque inovação nunca é demais, né? Agora temos a Pip como elemento da confiança, Zip como elemento da bravura e Izzy representa o elemento da criatividade, coisa que já tínhamos visto desde aquele filme da Netflix. Já o Hit é a gentileza, o que lembra bastante a Fluttershy da G4, principalmente pelo dom dele de conversar com outras criaturas e animais. A nova integrante do grupo, Misty, representa a empatia e Sunny é a esperança, uma escolha bem interessante, já que foi ela quem trouxe de volta a magia dos pôneis, além de ter se transformado no alicórnio na frente deles. E por falar em alicórnios, a nova geração deixou todo mundo cheio de dúvidas depois de revelar Skyrus, a cidade dos alicórnios, coisa que a G4 nunca havia mencionado antes, e foi ainda mais interessante ver que as irmãs reais, Celeste e Luna, nasceram e cresceram em Skyrus, que nem a vilã Opaline. Eu só não sei se acredito naquela parte das irmãs terem desprezado a Opaline por serem mais especiais, até porque a vilã parece ser bem mentirosa, né? Mas isso também pode ter um fundo de verdade, já que pessoas da realeza costumam ser bem metidas. Mas os detalhes dessa nova cidade eu deixo pra outro dia. Se teve uma coisa... Não, duas coisas que a G5 fez melhor que a amizade e a mágica foi dar mais destaque e tempo de tela pros personagens masculinos e pros pôneis terrestres. Primeiro que, na antiga geração, os pôneis machos serviam mais como um apoio emocional ou só como um tapa-buraco de alguma cena na lore do desenho, sem contar que agora temos um pônei macho como protagonista da série, o Hit, um ponto que eu achei mais do que positivo, diga-se de passagem. Segundo, a nova geração se preocupou em trazer à tona a magia que os pôneis da Terra têm por natureza, coisa que na G4 isso nem sequer era mencionado ou explicado direito. A gente só sabia que terrestres tinham magia por causa do T-Rex, que parecia sugar a magia de todas as tribos, mesmo os pôneis normais não aparentando ter nenhum tipo de habilidade mágica. Esse próximo tópico talvez seja meio polêmico, porque se tinha uma coisa que a G4 fazia que era um tanto irritante, era falar o tempo todo sobre o poder da magia da amizade e sobre amigos o tempo todo. Cara, eu sei que a amizade é mágica, tá na capa e na intro do desenho. Só que isso deixava a série animada com um ar muito mais infantil, como se fosse um desenho pra menores de 7 anos, entende? Ou seja, só na G5 não ficar o tempo todo enchendo o roteiro com falas sobre quantos amigos são importantes e coisas assim, já me deixou bem satisfeita. Tá, mas chega de falar bem da G5 e vamos agora pros pontos fracos, porque eu sei que a maioria de vocês estão aqui pra ver o circo pegar fogo, né? Desde o início tinha sido falado em como a G5 ia ser uma continuação direta da amizade e a mágica. Aí, meu amigo, todo mundo pirou, já que fazia 2 anos que estávamos na seca com conteúdos de My Little Pony. Até porque a série já tinha acabado lá em 2019, e foi muito louco imaginar como seria o futuro das Main Six e de como elas seriam lembradas futuramente. Mas o resultado, vocês já sabem, né? Não tivemos nada que mostrasse como foi o reinado da Twilight dentro desses 500 anos, ou do que poderia ter acontecido com todos os cidadãos de Equestria com a chegada da Opaline, mas de um jeito mais explicado e não de maneira superficial que nem nas HQs. E mano, é pedir demais por mais referências a G4 sem ficar forçado, ou pelo menos homenagear as pôneis que nem o filme da Netflix fez. Poxa, aquelas miniaturas da Sunny pareciam pouca coisa, mas foi de aquecer o coração pra quem acompanhou a G4 há alguns anos atrás. E se você também quiser ter as Main Six em miniatura, é só entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Certeza que você vai adorar. Alguém me diz como os pôneis saíram disso pra isso aqui, em apenas 500 anos. Parece exagero da minha parte, mas como é que uma nação que parecia viver no século XVIII virou uma nação que vive em pleno século XXI em 500 anos? Gente, isso faz zero sentido pra mim. Seria mais correto se essa nova Equestria se passasse em uns 2000 anos depois dos eventos
eventos da G4 e não meio milênio. Caso vocês tenham teorias que possam explicar como esses pôneis conseguiram ir de medievais pra high-tech do nada, eu iria agradecer muito, hein, porque isso não é possível, cara. Um dos motivos de quase todo mundo detestar a nova geração é por causa dos vários furos de roteiro que a série nem se dá o trabalho de explicar. Parece coisa boba, mas é esse tipo de coisa que acaba com uma franquia, porque quanto mais você tenta procurar uma resposta, mais perdido você fica. Que nem o FNAF, que eu amo mesmo assim, mesmo não entendendo muita coisa. Até hoje tem uma lore toda confusa e desprovida de informações, virando até meme por causa disso. Pra vocês entenderem melhor, depois que a Twilight virou a nova governanta de Equestria, ela é quem passou a levantar o sol e a lua, tipo assim, como as irmãs reais faziam. Mas quem é que faz isso agora na nova geração? Pois é, não sabemos, e nem temos uma explicação pra isso, só teorias vazias. Quer outra? Como é que a Elderflower sabe detalhadamente das coisas que aconteceram lá em Equestria, como o casamento da Candace e do Shiny Armor, o que aparentemente aconteceu há 500 anos atrás. Até vi que alguns de vocês comentaram que a tataravó da Elderflowers é a Moondancer, e ela quem contou tudo pra Elderflower. Mas se eu me lembro bem, a Moondancer não se socializou mais com nenhum outro pônei depois da Twilight dar um bolo nela no seu aniversário. Então como ela ficou sabendo disso tudo, hein? Tipo, eu nem sei o que pensar, porque a série nem se dá ao trabalho de explicar esses pequenos detalhes, como se a gurizada de agora não fosse entender só porque é um desenho infantil. O que aconteceu com os feriados tradicionais em My Little Pony? Por acaso vocês perceberam que não temos mais a Noite do Pesadelo da mesma forma como era antes? Ao invés dos pôneis celebrarem dando doces pra Nightmare Moon não devorar eles, agora eles fazem uma passarela mostrando todos os figurinos como se fosse um desfile de moda, ou o dia de coroações e cascos, que era basicamente o dia dos namorados dos pôneis. E o meu preferido, o Noite da Lareira Calorosa, um feriado que imitava o nosso feriado de Natal, mas sem mencionar coisas religiosas. E esse feriado, além de ser milenar, era também um lembrete pros pôneis não se deixarem levar pelo ódio só pelas tribos serem diferentes. Então me diz, como é que um feriado super do importante consegue ser esquecido pela G5 em apenas 500 anos, cara? Mesmo que os pôneis tenham se separado, não concordam que o mínimo seria das tribos preservarem as suas próprias tradições e culturas? Mas e você, hein? Tem alguma outra teoria do porquê a Sunny ainda não é um unicórnio de verdade? Acha que ela irá poder virar uma de verdade? Fique à vontade para comentar aqui embaixo, beleza? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!